temos desfiles de moda? Por que temos tendências de moda? Como ficar antenado nesse universo tão amplo? Essas e outras questões serão respondidas no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou a Liliane. Vamos falar sobre têxtil e moda? Para iniciarmos essa nossa conversa sobre as tendências de moda, vamos primeiro entender o sistema de moda como ele é hoje. Essencialmente, hoje em dia, a gente conta com os desfiles de moda, as tendências do streetwear e também com algumas tendências que a gente vê nas novelas, no Instagram e em outras redes sociais. Então, a gente pode concluir que os desfiles de moda, o streetwear e também as novelas e os influenciadores digitais são algumas das fontes de tendências de moda que a gente tem hoje. Mas aí você se pergunta, o que são tendências de moda? O Senac define tendências de moda como aquilo que a gente usa e consome em um determinado momento. Então, tudo aquilo que está em alta em um determinado momento é uma tendência, entendeu? Não me diga! Mas e aí, quem é que define esse tipo de coisa e por que é que define esse tipo de coisa? Bom, também segundo o Senac, há mais ou menos uns 15 anos surgiu um profissional que a gente chama de Cool Hunter, que seria um caçador de coisas legais, digamos assim, se a gente fosse traduzir de uma forma livre do inglês para o português. A função desse profissional é realizar pesquisas para direcionar a produção das coleções. Então, digamos que eu tenho uma confecção e eu também tenho um profissional que é um Cool Hunter e ele vai atrás de tendências de moda que ele acha que combinam com a identidade da minha marca. Então ele traz esse material para mim em forma de pesquisa, me dizendo, olha, a cor mais vista nessa estação é a cor, sei lá, rosa choque. A estampa mais vista também é a de oncinha. Então vamos apostar em peças com essas pegadas, com essas cores, essas estampas e tudo mais. E também existem os birôs de estilo, que hoje em dia não pesquisam apenas moda, mas pesquisam também comportamento do consumidor. Hoje, nenhum produto e nenhum serviço é lançado sem que tenha uma pesquisa de marketing antes desse lançamento desse produto. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender quem é o público, para que é que ele vai usar aquele produto ou serviço e como é que a gente pode oferecer aquele produto ou serviço para que ele seja útil para o nosso consumidor. Sendo útil para o nosso consumidor, ele vai comprar e aí sucesso para todo mundo, tanto para quem vendeu quanto para quem comprou uma coisa que lhe é útil e que realmente estava precisando. Isso não é da missa um terço, isso é só pra gente se contextualizar e entender do que é que a gente está falando. Então não esqueça de apertar no botão do joinha aqui para apoiar o meu trabalho, tá bom? Bom, agora que eu já falei pra vocês que hoje em dia, essencialmente, as tendências de moda são ditadas pelos desfiles de moda, pela moda de rua ou streetwear, e também pelos influenciadores digitais e os conteúdos de novelas, streamings e filmes, vamos entender então cada um desses termos, tudo bem? Vamos começar pelo streetwear, que do inglês para o português é moda de rua. Por que moda de rua? A gente voltou o nosso olhar para as ruas lá na década de 90, mais ou menos, quando surgiu a cultura hip hop. A cultura hip hop surgiu como uma contracultura, assim como o punk e tantas outras, e ela surgiu na rua. Então, quando nasceu, o streetwear não era uma fonte de tendências de moda. A gente começou a olhar mais para o streetwear quando surgiu o hip hop, que por sua vez foi parar na televisão e foi trazendo ali os holofotes para moda de rua. O streetwear merece um vídeo só para si, então se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreva-se. Vai que eu faço um vídeo falando só sobre o streetwear e sobre o hip hop. Inclusive, se você quiser ver esse vídeo aqui falando mais sobre a contribuição do hip hop para a história da moda, deixa aqui nos comentários, tá bom? Aliado ao streetwear, a gente tem os desfiles, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? Mas o que você talvez não saiba é o que de fato significam os desfiles. Lembra que eu expliquei pra vocês que nada é produzido ou projetado sem uma ampla pesquisa de mercado, né? Ou aquela pesquisa de marketing por trás? Pois é, os desfiles são o que celebra essas pesquisas de marketing. Como assim? Por trás de um bom desfile, por trás de uma boa marca e de uma boa coleção de moda, existe uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de tendências, uma pesquisa de comportamento do consumidor. E aí o que a gente vê lá nas passarelas, o que a gente vê em editais de moda, são o resultado dessa pesquisa, né? É a maneira que os estilistas e os profissionais que trabalharam nessas pesquisas conseguem nos mostrar os resultados. Então, em resumo, um desfile nada mais é do que a expressão das pesquisas e apostas das marcas para aquela determinada estação. Eu aposto que você nunca tinha pensado nisso ou talvez nunca tinha ouvido uma definição como
como essa, não é mesmo? E hoje em dia, tudo que começou com os desfiles, depois anexou a moda de rua ou streetwear, também conta com os influenciadores digitais e também com as famosas novelas, os filmes e até as séries ditando tendências de moda. Se você, assim como eu, vive na Terra desde o século XX, revelando aqui a idade para vocês, você deve se lembrar que num determinado momento da humanidade surgiu um negócio chamado internet. Esse negócio se popularizou, tornou muito mais fácil para todo mundo acessar coisas como vídeos, fotos, desfiles de moda, e hoje a gente tem os influenciadores digitais. E na minha humilde opinião, a gente tem os influenciadores digitais porque aquela coisa da moda lá no desfile ou então lá no edital de moda meio que caiu por terra. Hoje em dia a gente procura coisas mais democráticas e mais perto da gente. E nada como um influenciador digital que nos mostra que é gente como a gente, que também passa os mesmos apertos que nós. E a gente enxerga nos influenciadores digitais essa relação mais próxima, sabe? É uma pessoa falando com outras pessoas. Então é mais fácil comprar a ideia deles, o look deles, enfim. Essa é a minha leitura do motivo pelo qual os influenciadores digitais existem, estão tão em alta hoje e colaboram tanto com a moda e com as tendências de moda. Esse é o cenário que a gente tem hoje. Desfiles, moda de rua ou streetwear, influenciadores digitais, filmes, novelas, streamings, etc e tal. E é aqui hoje, essencialmente, que a gente busca as tendências de moda, certo? Nos desfiles, na moda de rua, nos influenciadores digitais, nos diversos conteúdos de filmes, novelas, séries e em todas as redes sociais. Mas aqui no título do vídeo, como você pode perceber, eu vim explicar a história das tendências de moda. Então, vamos olhar para trás para entender como é que tudo isso começou. Mas antes de mais nada, eu quero saber se você já está inscrito aqui no canal. Se não, basta apertar esse botão vermelhinho aqui embaixo e não se esqueça de ativar as notificações no sininho para receber todos os vídeos novos do canal, beleza? Bom, vamos retomar a história da moda, mas antes eu quero que vocês saibam que esses são pontos que eu destaquei porque eu acho que tem maior importância em relação às tendências de moda como elas são hoje. Embora toda a história da moda tenha nos trago para o momento que nós estamos hoje, beleza? Toda a história da moda, desde quando a gente começou a usar roupas de peles de animais lá no período paleolítico, nos trouxe até o momento atual. Mas existem algumas coisas que, na minha humilde e singela opinião, são as que definem com mais precisão a história das tendências de moda. E tudo começa lá nos séculos 17, 18 até o 19, quando a aristocracia era quem ditava as tendências de moda. Era a aristocracia quem tinha acesso aos melhores tecidos, aos melhores profissionais da costura e, portanto, a gente via ali muito luxo e muita suntuosidade. Quem não pertencia a essa classe, a esse extrato social, buscava de alguma maneira se destacar e se diferenciar também. A gente já conversou em alguns vídeos aqui sobre a Revolução Industrial e o papel que ela teve na moda, na indústria têxtil. Lá no século XIX, ou é 18? Eu vou conferir e eu trago para vocês. Lá, quando a Revolução Industrial aconteceu, a gente ganhou velocidade de produção, novos tipos de tecidos, novas possibilidades de produção de tecidos e também de roupas. Aliada a essa revolução na indústria, também surgiu uma nova classe social que a gente conhece como burguesia, que se surgissem hoje a gente chamaria de os novos ricos. Com o surgimento da burguesia, veio também o desejo, que sempre esteve presente na aristocracia, de se diferenciar e de demonstrar poder através de luxo e suntuosidade. Então, agora não era apenas a aristocracia quem ditava a moda ou quem acessava a moda. A gente também tinha ali a classe dos burgueses. E isso fez surgir os primeiros estilistas. O primeiro de todos é o Charles Frederick Worth, que lá no século XIX mudou essa dinâmica. Era a aristocracia quem ditava as tendências de moda, escolhendo os tecidos e os modelos que queria vestir. Com o surgimento do Worth, o primeiro estilista, ele escolhia os tecidos e os modelos e organizava um desfile ali no seu ateliê. Um desfile para pessoas selecionadas e que seria o seu público-alvo ali, digamos assim. E aí, então, a gente começa a ver o início dos desfiles de moda. Depois vieram estilistas como Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Gabrielle Coco Chanel e tantos outros. Com o decorrer da história e depois da Revolução Industrial, do surgimento do primeiro estilista,
a gente tinha então uma produção mais rápida de tecidos e roupas, uma produção mais organizada, porque a gente agora tinha os estilistas, e aí no século XX surgiu o que a gente pode dizer que seriam os antepassados dos atuais cool hunters, que são as consultoras de moda. E segundo Françoise Vincent Ricard, como vocês podem perceber, o meu francês continua péssimo, segundo essa autora nos conta em seu livro As Espirais da Moda, no século XX surgiram as consultoras de moda, que são as profissionais que mais se aproximam do que a gente chama de cool hunters hoje em dia. A principal função dessas profissionais na época era trazer todas aquelas informações difundidas no mercado de moda para as empresas, porque a gente já tinha as grandes maisons, já tinha os grandes nomes, né, dos grandes estilistas, e também tínhamos as empresas que produziam peças para grandes lojas de departamento. Então essas consultoras de moda saíam em viagens e viam desfiles, viam vitrines e tudo mais, e traziam essas propostas e essa pesquisa de tendências e mercado para as empresas que as empregavam. Então, de acordo com o meu recorte da história da moda, as tendências de moda começaram lá com Charles Frederick Worth, no século XIX. Depois elas passaram por algumas mudanças na nova sociedade pós-industrial e pós-Segunda Guerra. Mais pra frente a gente tem os desfiles de moda, os editoriais de moda e inclusive um boom das top models, que eu esqueci de mencionar no começo desse vídeo, mas é pra isso que serve o final, não é mesmo? Logo em seguida a gente anexou a moda de rua, a gente começou a olhar para o que se vestia na rua e não só para o que estava nos desfiles ou nos editais de moda. Aliás, editoriais de moda. E por fim, hoje em dia, graças à internet, a gente também conta com as tendências ditadas por influenciadores digitais em todas as redes sociais. E também contamos com as séries e filmes de serviços de streaming, do cinema, entre outros. E agora, para fechar esse vídeo, eu tenho um convite para você que gosta de ficar sempre antenado nas tendências de moda. Os influenciadores digitais hoje em dia representam o que a gente quer ver, né? Gente como a gente testando produtos, vestindo roupas diferentes e tudo mais. Mas nem só de influenciadores digitais vive a internet. Também tem os afiliados digitais que vendem roupas, acessórios, eletroeletrônicos, eletrodomésticos para você que está precisando de alguns desses itens. E o que é que faz um afiliado digital? Bom, ele se afilia a alguma marca, né? Ele vai representar uma marca e vai selecionar produtos e serviços que ele acha que tem a cara do público dele. Então, aqui na descrição eu vou deixar os links para as lojas nas quais eu sou afiliada digital. Se você precisar de alguma coisa, os links para as minhas lojinhas estarão aqui. E caso o que você busca não esteja na minha lojinha ainda, é só me mandar uma DM no Instagram, que também está linkadinho aqui embaixo, e a gente conversa melhor para eu te atender de um jeito bacana, tudo bem? E aqui embaixo na descrição também eu deixei uma lista de vídeos que complementam esse daqui. Então, corre lá para conferir. Foi um prazer falar com você hoje. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, péssimo!